Sejam então bem-vindos, cá estamos nós para falar um bocadinho de basquetebol com o nosso mais, quer dizer, não é o nosso mais recente pai, não há de ser o mais recente pai de Portugal, mas é pelo menos a pessoa que eu conheço que é pai há menos tempo, não é? Chico, conta-me, como é que está tudo a correr? Antes de mais, bem-vindo, espero que seja tudo bem. Está. Depois desta ausência. Está a correr bem, é bom estar de volta, por muito que eu gosto de estar com o meu filho também é bom. Não sejas mentiroso. Não, eu gosto mais de estar com o meu filho do que gosto de trabalhar, não vou mentir, mas também é bom de vez em quando ter um vislumbre de normalidade, porque a minha vida não vai ser sempre só mudar fraldas e estar a dormir a cesta com ele. Mas está a ser, já fui para aí há um mês e meio, basicamente. Está a ser bom, estava a comentar com o Igor em off, está a ser menos mau até agora, esperemos que assim continue do que eu estava à espera. As noites não estão a ser tão mal dormidas como eu estava à espera, mas para quem nos está a ouvir e tenciona ser pai num futuro próximo ou mais longínquo, o que quer que seja, engane-se, porque não é por ser pai que vai ver muito NBA, porque nós, no máximo, acho que 3 da manhã, quando ele está um bocadinho mais difícil de dormir, uma pessoa pega no telemóvel e vê ali um bocadinho do jogo do Standard ou dos Warriors e não sei o quê, porque tem que ser sempre aquela malta que joga às 3 da manhã ou às 2 da manhã, ou seja, a Conferência Oeste ali, zona da Califórnia, é o que nós conseguimos mais ver, porque isto tem sido um bocadinho a minha interação de basquetebolística, obviamente. Como sou um interessado pela modalidade e pela NBA, vou sempre estando atento ao que é que se vai passando, mas ver em direto, eu achava que ia ser uma coisa muito mais de se for preciso estou aqui a dar o biberão enquanto estou a ver o jogo da 1 da manhã. Mas não, uma pessoa tem mesmo que aproveitar todas as oportunidades para dormir, que não são muitas, e eu ainda por cima sou masoquista, sou daquelas pessoas que imagina, chega às 11 da noite, e ele está a dormir há 1 hora, eu fico, não, eu tenho que aproveitar e agora ter 1 hora de qualidade pessoal, vou jogar um bocadinho de PlayStation, vou jogar FM, vou ver um episódio, tenho que sempre fazer alguma coisa. Somos os masoquistas da NBA, não é? Que nós achamos que dormir é sobrevalorizado, como diz um velho poeta da nossa praça. Mas acima de tudo, para responder à tua questão, para não me alongar também demasiado, é muito bom, é um processo muito bonito, é muito bom ver o desenvolvimento deles, e acho que, sendo um bocadinho mais emocional, acho que aprendemos realmente o que é amar alguém que criaste, que vem de ti, não é? Porque é muito bonito dizer que amamos o nosso cônjuge, seja ele ou ela, mas amar um filho é mesmo um sentimento. E eu ainda só agora é que estou a viver isto há 1 mês e meio, imagino quem tem anos disto, mas é mesmo um sentimento muito bonito. Muito bem, parabéns, Chico, corra tudo bem, e a partir de agora vamos, estando aqui os dois juntos, tanto vais-nos poder ir pondo ao corrente. Já fala, não? Mês e meio? Não, mas os médicos todos dizem que ele vai querer falar imenso, que ele está ali a balbuciar, tipo e eu, olha, eu adormeço, eu sou uma pessoa muito eclética, eu adormeço com o hino do Estrela da Amadora, com a música para o banho, é uma adaptação toda a gente sabe que eu vou, do Sporting. Ele adormece com o hino do Benfica, ele gosta do hino do Estoril. Eu já lhe apresentei os clubes todos, que é para ele não ser um ultra daqueles cegos. Poder escolher, exatamente. Não é? Ok, muito bem. Olha, focando aqui na NBA, só 2 ou 3 coisinhas. Nós vamos focar o nosso episódio no Standard. A partir de agora, às sextas-feiras, vamos sempre focar numa equipa, fazer uma coisa mais curta. Nós não temos falado disto, ou pelo menos não falei disto com o Ricardo, mas está hoje, portanto, madrugada de sexta para sábado, vai ser a última jornada da NBA Cup. Portanto, vamos conhecer quem são as equipas que vão estar nos quartos de final. Não há, estava só aqui à procura. Exatamente, já aqui. Emirates Cup. Há algumas equipas já apuradas. Os Lakers já estão apurados no Oeste. No Oeste é só isso. Já estão apurados também os Raptors. E depois há aqui uma série de equipas que ainda estão a disputar. Grupo C, os San Antonio Spurs vão disputar com Denver. No grupo B ainda há a possibilidade do segundo lugar, portanto Memphis e Clippers ainda estão a jogar por alguma coisa. No grupo A, Oklahoma e Phoenix jogam esta noite. Quem ganhar passa, quem não ganhar
vamos ver se vai ficar em segundo e o melhor segundo de cada conferência também segue em frente. No Oeste os Raptors já estão, os Cavaliers estão bem posicionados para ser um dos bons segundos, o melhor segundo aliás, mas para isso têm que ganhar aos Hawks. Orlando Magic e Detroit vão jogar um contra o outro, quem ganhar passa, o outro vai ter de ver se consegue ser segundo classificado. E no grupo C ainda 13 equipas estão na corrida e que já não jogam mais, mas Knicks e Bucks jogam esta noite, e quem ganhar poderá eventualmente ficar no segundo lugar, sendo que os Knicks, se ganharem, passam mesmo porque têm vantagem no confronto direto. Isto tudo está no site da NBA, não precisamos estar aqui a falar sobre isto. Eu falei deste jogo dos Bucks, provavelmente vamos ter o regresso de Giannis, vamos ver. E, Chico, mais importante, os líderes da liga com 18 vitórias e uma derrota, melhor equipa na defesa, quarta melhor equipa no ataque, se não estou em erro, melhor diferencial, joga hoje e vai ter o regresso do seu segundo melhor jogador hoje. Finalmente. Jalen Williams, foi notícia de Thanksgiving que vai regressar hoje. Finalmente, já estava a atrasar um bocadinho, a perspectiva era que ele já estivesse a jogar mais ou menos há uma semana, mas acho que o Standard, tendo em conta como começaram a época, não precisaram de antecipar nada. Começando por aí, Chico, é impressionante que o Standard estejam com este recorde, estejam com este registro sem o segundo melhor jogador, e vamos ver se o Chet não se tornou o segundo melhor jogador do Standard, pelo menos no cômputo geral, defesa e ataque, mas não há como não estar extremamente confiante para o resto da época, partindo deste princípio que o segundo melhor jogador da equipa só vai regressar ao 20º jogo da época. Antes de tocar no Standard, eu quero só dizer que pronto, eu sinto que estive a hibernar durante um mês e meio, com vislumbres de informação, e olhando para o Oeste, pronto, não sei o que é que parece que houve um apocalipse da NBA, que está tudo ao contrário do que uma pessoa normal esperaria. No Oeste, pronto, focando no que realmente importa para o nosso episódio em específico, é o que tu estás a dizer. Eu pronto, não consumi tanto basquetebol como gostaria, mas foquei-me muito nos meus standards porque aproveitei o pouquinho tempo que tinha para o fazer, e é o que nós estávamos a comentar isto off no outro dia, e é impressionante como esta equipa está a carburar enquanto uma equipa, porque o Jalen Williams é verdade que ainda não jogou, tem estado a ser tratado com pinças. De resto, eles informaram esta quinta-feira que ele ia voltar, mas também informaram logo que o seu regresso ia ser muito gradual e que não iam ter pressa absolutamente nenhuma, o que é totalmente compreensível, pelo que tu já referiste do registro e pela lesão, para não haver um maior receio de agravamento. Mas não foi só isso, porque eu acho que não houve uma única noite em que o Standard tivessem a equipa completa, face, obviamente, à ausência já sabida do rookie do posto Sober, face ao Jalen Williams, mas se excluirmos estes dois, houve sempre mais alguém que estava de fora por este ou por aquele motivo. E mesmo assim a equipa sempre a carburar. Houve jogos em que não jogou o Chet, houve jogos onde não jogou o Hartenstein, houve jogos onde não jogou o Caruso, e não se notou, e acho que isso é o ponto principal. Acho que, e falaremos de seguida disso, o calendário ajudou um bocadinho, apesar do Standard já terem cumprido muito bem, como mostra o registro, contra alguns dos principais oponentes, principalmente no Oeste, tanto que já venceram os Warriors, já venceram os Rockets, venceram agora mesmo os Timberwolves, e depois tiveram uma série de jogos um pouco mais favoráveis, pelo menos no plano teórico, e que eles cumpriram, mas a ver a maturidade desta equipa é muito boa, porque o ano passado, por esta altura, lembro-me perfeitamente que um dos principais pontos que se falava quando se falava do Standard, que na altura, e eu fui ver isso por causa do episódio, os Standard estavam com 15-4 de registro. Uma das coisas que mais se falava era: será que esta equipa tem a maturidade necessária para fazer toda uma fase regular a este nível e chegar aos playoffs e conseguir manter o nível exibicional? E estou a provar que sim. Há aqui muito mérito do treinador. Ora bem, tivemos aqui só um pequeno problema técnico, estamos de volta, juntámos as duas partes, portanto o raciocínio do Chico foi cortado ao meio, mas todos percebemos o que é que ele estava a dizer. Também já havia malta a dizer, também já está na hora de calar, portanto eu acho que foi a neta a dizer que já chegava. Exatamente. Não, mas todos percebemos, não é?
depois no ano passado haver algumas dúvidas, e tu falaste deste exato instante na época onde a equipa estava com 4 derrotas, mas eu até vou um bocadinho mais acima, porque eu acho que o grande momento eu senti que quase que houve um pré e um pós este momento que eu vou dizer, que foi a final da NBA Cup do ano passado, sim, sim. onde os Thunder fazem provavelmente a pior exibição da temporada, perdem, na altura marcam 80 e poucos pontos e perdem de forma pesada para os Bucks, e essas dúvidas que o Chico falava de será que esta equipa consegue ganhar a fase regular e depois em playoff cumprir com o que estavam a mostrar até então, agudizaram-se, até porque Jalen Williams faz um jogo mau nessa partida, e portanto ainda houve mais dúvidas sobre se os Thunder tinham essa segunda opção, e eu senti que a partir daí a equipa realmente deu aqui um passo fundamental, até a nível de provar que estava tudo errado. É engraçado tu referires esse jogo, porque uma das poucas coisas que eu tive tempo neste mês e meio para fazer foi ver o Starting Five da Netflix, face à publicidade, e o Shea foi cancelado. Que foi cancelado, entretanto. O Shea foi uma das estrelas da segunda temporada, e um dos episódios é muito focado nesse jogo, porque eles seguiram a temporada do Tyrese Haliburton e do Shea. Acabou por lhes correr bem a escolha, porque teve ali muito drama, muitos episódios. Aliás, eu fiquei triste de ser cancelado, porque acho que tem ali conteúdo de muita qualidade, e para quem é fã, imerge-te muito para... ajuda-te a dar o próximo passo a nível da relação com o jogo e com os atletas. Mas eles comentaram mesmo esse jogo, e o Shea não só mostrou a mentalidade que eu acho que nós já lhe damos, daquele killer instinct de ok, este foi o jogo mau e a partir de agora não vamos ter mais nenhum deste porque vamos aprender. Acabaram por ter inclusive nas finais, mas correu bem, porque acontece de vez em quando ter esses jogos, mas foi exatamente o que tu disseste, que eu senti que aquele foi o jogo que marcou a diferença entre a primeira parte da temporada e a segunda, e que marcou também essa mudança de chip mental da equipa. E acho que esse chip mental não foi propriamente este ou aquele jogador que fizeram com que toda a gente fizesse enquanto um todo essa mudança. Obviamente que ajuda a ter um líder de balneário como o Shea, que nota-se que é um animal competitivo, ajuda a ter malta mais experiente como o Hartenstein, como o Caruso, por aí fora. O Chet também se nota que é como nós dizíamos o ano passado, um dog que claramente também quer competir, mas acho que eles conseguiram criar uma cultura competitiva enquanto um grupo que é muito importante. E isso nota-se este ano, em que nós comentávamos no outro dia, mesmo jogadores com o devido respeito banais, de fundo de rotação, que se calhar não calçariam em 15, 20 equipas da liga em condições normais, entram e têm minutos de qualidade e muito, tenho são de discordar para a eu equipa. acho que esses jogadores que estão no fundo de rotação, muitos deles eram titulares na equipa ou seja, e isto é o mérito de terem ido. Sim, eram titulares tendo em conta o que estão a mostrar agora. Estou a dizer, o mérito de terem conseguido ir buscar um AJ Mitchell, o mérito de terem descoberto Cason Wallace, isso são tudo coisas que vão permitir à equipa não só terem sempre um 5 dentro do campo fortíssimo, como vão permitir à equipa navegar aquilo que são as finanças, porque são 3 contratos já máximos, não é? Estamos a falar de Shai Alexander, Chet e Jalen Williams. E as decisões ficam mais fáceis quando tu podes substituir um Lu Dort por um AJ Mitchell, quando tu podes substituir um Hartenstein por um Jalen Williams. Portanto, esta equipa do Thunder não é só por ter Shea, Chet, Jalen, é porque depois no fundo da rotação tem jogadores que, por exemplo, eram titulares certamente. Um jogador como o AJ Mitchell era titular agora, né? Agora que foi descoberto e que foi lançado desta forma, neste momento, se ele tivesse que sair do Thunder, eu diria que 29 equipas iam querer ter um jogador como o AJ Mitchell. Não, e foste pegar um exemplo muito específico, mas basta olhar para um Aaron Wiggins, que foi uma escolha 50, creio que foi 50 e tal do draft, foi de segunda ronda, sim. Elevada. Entre muitas aspas, ninguém dava nada por ele, e os Thunder fizeram dele um jogador muito, mas muito útil da rotação, que
tal como tu referiste em relação ao AJ, qualquer equipa daria algo para ter um Aaron Wiggins na sua equipa. E depois os Thunder foram inteligentes na forma como seguraram peças como o Aaron Wiggins, como o Isaiah Joe, com contratos simpáticos que permitem ter a tal ginástica que tu referiste bem, para segurar os melhores jogadores e para, nos próximos anos, ir gerindo essa situação. Falamos muito e é quase que incontornável falar das 20 mil picks. Aliás, este ano eu estou desejoso que os Clippers continuem nesta toada e continuem muito mal para os Thunder terem duas picks no top 15. Mas façam à parte, foi só uma brincadeira, peço desculpa. Mas é o que nós já comentámos muito. Os Thunder conseguem, se tudo correr bem e se forem inteligentes como têm sido até agora, conseguem fazer nos próximos 10 anos uma substituição orgânica do seu plantel que permite ser constantemente competitivos. Uma coisa, tu falas das picks, uma coisa é certa, vai chegar a um ponto onde os Thunder vão ter que se ver livre de picks, porque eles não vão conseguir constantemente estar a adicionar e a trocar jogadores ano após ano. Não necessariamente, eles podem só atirar para mais longe. Imagina, dar-lhes jeito. Depende, se os adversários deixarem, não é? Claro, mas para fazer esses negócios tens que. Eu acho que numa liga tão grande tu vais sempre arranjar alguém interessado em ter uma pique mais alta naquele ano e os Thunder ficam com a pique de 3 anos depois. Porque num ano, 2 anos, em 6 meses, muita coisa muda na liga. Uma lesão grave do Shea daqui a 2 anos, 3 anos, poderia mudar todo o panorama deste projeto. Sim, mas aí a questão aí é que pronto, eles não podem analisar com base nessas premissas. Agora, olhando para a quantidade de piques que eles têm, por exemplo, eles para o ano, se os Jazz ficarem fora do top 8 e se os Clippers e os 76ers ficarem onde estão, eles podem ter 3 piques para o ano e eles não vão poder adicionar 3 jogadores, a não ser que tu comeces a dispensar jogadores de rotação a sério. Portanto, vai ser uma genica interessante e atenção, é um bom problema para se ter. Exatamente. É muito melhor ter esse problema do que ter o contrário, do que ter, por exemplo, o problema dos Clippers que não têm a sua pique. E isto tudo, eu já vou dar aqui alguns dados, mas isto tudo leva-nos à pergunta, e é um assunto que começa a ser debatido, e eu lembro-me de ter debatido isto no verão com o Ricardo. O Ricardo achava que os Thunder iam tirar um bocadinho o pé do acelerador. Eu dizia que o pé do acelerador em termos de fase regular, sim. Eu dizia que eles estavam construídos de uma forma tal que mesmo que tirassem o pé do acelerador, as vitórias iam continuar a aparecer. Para já tenho sido provado certo, e a pergunta é esta, não é? 73 vitórias é o recorde dos Warriors. A pergunta é, será que é possível esta equipa lá chegar? Eu diria que só pelo plantel que eles têm, só por eles conseguirem, tu falaste do Aaron Wiggins, só por eles conseguirem numa quarta-feira à noite em Washington colocar o Jalen Williams e o Aaron Wiggins no 5 inicial ou minutos a série de rotação e os dois cumprirem, só por isso já vai permitir a equipa ganhar muitos jogos. 73 é um número extremo. Estamos a falar de 73 vitórias em 82 jogos. É muito jogo. Mas as 70 vitórias, Chico, eu acho que é... Não sei se é um objetivo deles. Acho que depois de serem campeões, focarem-se em 70 vitórias parece um bocadinho redutor, mas não sabemos, não estamos dentro do balneário. Mas eu acho que é extremamente possível, porque esta equipa não ganha os jogos por ser tão melhor que todos os outros ofensivamente. Não, ganha os jogos porque é inacreditavelmente melhor que todos os outros na defesa. E se tu tirares o Shea e meteres o AJ Mitchell, isso não vai mudar. A defesa vai continuar a ser de elite, obviamente depois vais sentir no ataque, mas eu acho que as 70 vitórias são extremamente possíveis e acho que vai ser uma coisa interessante de irmos acompanhar ao longo do ano, porque neste momento eles vão para o 20º jogo, e o 20º jogo é um jogo contra os Suns em casa e podem chegar às 19 vitórias. Ora, isto é um pace para mais de 73 vitórias. Sim, o ritmo, a média está alucinante. Eu por curiosidade fui ver essa comparação, comparando com os Warriors de 2015-16 dos 73-9 e depois também fui ver com os Bulls de 95-96 que tinham feito os 72-10. Comparando com os Bulls, o registro do Thunder, por muito impressionante que seja, fica mais nivelado, porque os Bulls nessa altura fizeram 72-10, tiveram uns playoffs relativamente tranquilos, onde ganharam 3-0 aos Heat, ganharam 4-1 aos Knicks, ganharam 4-0 aos Magic e 4-2 aos Supersonics, curiosamente os Supersonics, e precisamente por esta altura dos 19 jogos estavam com 17-2. Vamos a ver. Okay.
basicamente igual ao Standard, um jogo de diferença, e as únicas derrotas que tinham foram com os Magic e com os Supersonics, as duas equipas que defrontaram nos playoffs desse ano, ou seja, são derrotas normais, por assim dizer. Os Magic tinham-nos eliminado no ano anterior, eram os Magic de Shaquille O'Neal e Penny Hardaway, e os Supersonics eram a equipa do Gary Payton. E Sean Kemp. Sean Kemp. Os Warriors daquele ano, que me deram muitos dissabores, é que era uma história completamente diferente. Isto foi o ano pré-Durant, ou seja, tem todo um impacto, acaba por ter todo um impacto no Standard que estamos a falar agora, que acaba por ser curioso este ciclo. Neste preciso momento da Liga tinham 19-0. 19-0 era... Pois, eles fazem aquele arranque, na altura nem sequer tinham o Steve Kerr, porque tinha sido operado às costas, acho eu, e era o Luke Walton que estava a treinar a equipa. Eles fizeram 20 e tal vitórias seguidas, se não estão em erro. Eles só perderam ao 25º jogo, e na altura até foi meio surpreendente. Eu agora estava a investigar, porque já não me recordava, mas assim que vi eu lembrei-me, é que eles perderam com os Bucks, e os Bucks na altura não eram os Bucks dos últimos 2, 3, 4 anos, eram os Bucks de um Giannis no 2º ou 3º ano de liga, em que tenho ideia que era o Brandon Jennings, tinha o O.J. Mayo, era uma equipa muito, mas muito menos capaz de vencer a equipa toda poderosa dos Warriors. Ou seja, na altura isto foi visto como uma surpresa. Eu admito que já não me recordava, não vou estar aqui a mentir. Também não. Mas estes Warriors foram mas é engraçado, Chico, porque a única derrota do Standard este ano vem também num jogo desses, é contra Portland, uma equipa que pronto, também não está ao nível do Standard, e foi também uma coisa surpreendente. Os Standard chegaram a ter mais de 10 pontos de vantagem na reta final e permitiram uma recuperação assim um bocadinho estranha, porque num cenário normal os Standard estavam agora com 19-0. Porque foi a única derrota. Portanto, os Standards os Warriors estavam com 19 vitórias nos primeiros 19 jogos, os Bulls estavam com 17 nos primeiros 19. Portanto, os Standards estão nesse pace de 70 vitórias, de 72, 73 vitórias. Para quem gosta de estatística, os Standards estão precisamente na linha de chegar a um 71-12, 72 9. Não, 71-11. Sim, tens razão. Nota-se que eu sou de línguas, não é? Tu e eu. Portanto, estatisticamente os Standards estão num ritmo ótimo. Obviamente que isto, uma lesão muda tudo, uma má semana. Claro, uma má semana. Nós estamos a falar no presente e não estamos aqui a adivinhar que nós não somos o professor Shibanga. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas tenho quase a certeza que na altura quando os Warriors estavam... Portanto, já se tinha percebido que eles iam tentar bater o recorde dos Bulls. Uma das derrotas que eles têm é contra os Lakers, e atenção, porque estes Lakers foram os piores Lakers da história. Foi o último ano do Kobe, e os Warriors, eu diria que nas últimas 3 semanas perdem contra os Lakers, e o recorde ficou ameaçado por causa dessa derrota. Estamos a falar de uns Lakers onde o Kobe estava no último ano da carreira, pronto, era gerido com pinças. O Julius Randle estava no primeiro ano, mas tinha partido a perna logo no primeiro jogo e portanto não jogava, e a equipa era liderada pelo Nick Young e pelo D'Angelo Russell, que não se podiam ver à frente por causa lá da história da namorada, ou lá o que era, já não me lembro, e portanto vamos ver. Deixa-me só dar este dado. Portanto, nós falámos há bocadinho da derrota do Standard contra os Milwaukee Bucks na final da NBA Cup. Essa final da NBA Cup veio foi no dia 18 de dezembro, e foi o jogo 26, portanto tinham havido 25 jogos do Standard até então na fase regular. Eles estavam com 20 vitórias e 5 derrotas. Desde esse dia, em fase regular, Chico, os Standard ganharam 47, 57, 66 jogos e perderam 10. Portanto, desde o dia em que perdem a final da NBA Cup, são 60 e tal vitórias, 10 derrotas. Desde esse dia, do dia em que perderam a final da NBA Cup, os Standard fizeram um defensive rating, os 2 anos somados, portanto os 2 terços da época passada e o terço desta época, que anda na casa dos 104. Ora, isto é o melhor defensive rating de toda a NBA nos 2 anos, nem sequer tem comparação, nem sequer há uma equipa que esteja sequer perto deste defensive rating nos 2 anos. Neste ano específico, esta temporada, aliás, desculpa, só mais um dado. Na temporada passada, os Standard bateram o recorde, foi o melhor net rating de sempre da história da NBA. Portanto, net rating é a diferença entre o offensive rating e o defensive rating, que dá o número de pontos em média por 100 posses de bola que
que a equipa ganha. O Standard na época passada bateram um recorde, fizeram um net rating de 12.7, ou seja, a cada 100 posses de bola eles ganhavam por quase 13 pontos de vantagem. A segunda equipa no ano passado foi os Boston Celtics com 9.4. Este ano os Thunder estão ainda melhores. Estão com um net rating neste exato instante, portanto estamos a falar... Desculpem, sem querer, fechei aqui a página. Neste exato instante estão com um net rating de 16.4. Isto é histórico, não há nem sequer o standard do ano passado são perto do standard deste ano. E deixem-me dar aqui um dado que para mim é o dado quando me querem falar deste standard. Os Miami Heat, de forma surpreendente, mas neste momento os Miami Heat são a segunda melhor defesa da NBA. A cada 100 posses de bola sofrem 110 pontos. A diferença dos Miami Heat para o último classificado, Brooklyn Nets, são 12 pontos. Os Nets, a cada 100 posses de bola, sofrem 122 pontos. Os Heat, como eu disse, sofrem 110. 12 pontos. Esta é a diferença do segundo para o 30º. A diferença do segundo para o primeiro, que são os Standard, são 8 pontos. Os Standard sofrem 102 pontos a cada 100 posses de bola. Os Heat sofrem 110. Esta diferença é quase como uma equipa entrar em campo já a perder por 10, 12 pontos. E depois, este ano, os Thunder ainda estão a juntar mais outra coisa, que no ano passado também estavam, mas ainda estão com um melhor offensive rating do que estavam no ano passado. Os Thunder este ano estão com 119.3 de offensive rating. No ano passado terminaram a época toda com curiosamente 119, entretanto subiram aqui nesta época. Ou seja, são iguais, ainda estão melhores porque a defesa ainda está melhor. E isto tudo, Chico, sem o Jalen Williams. Melhor defesa, net rating, o melhor da história. E não houve Jalen Williams, portanto há aqui um cenário onde isto ainda ficará melhor, pelo menos no ataque. Mas isto acaba por estar tudo relacionado com um ponto que tu tocaste há bocadinho de se calhar almejar só, entre aspas, para os 70 vitórias é pouco, mas isto é toda a cultura de vitória que eles conseguiram criar e cultura competitiva, porque eu tive essa curiosidade de ver dentro dos melhores registros históricos da NBA, incluindo aquele dos Warriors e dos Bulls que referimos, incluindo os do Standard do ano passado, que já foram o 7º melhor registro da história com as suas 68-14. Foi assim, não é? Estou a dizer bem? Desculpa, no ano passado 67-14. Pronto. Não, espera, falta aqui um jogo. Deve ser o da NBA. Não, porque esse não conta. Que engraçado, aqui no site da NBA só me aparece eu tenho ideia, 81 jogos. Eu tenho ideia na minha pesquisa ter visto 68-14, mas pronto, vamos... É isso. Falta-me aqui um jogo, por alguma razão só me aparecem 81 jogos. Mas é isso. Mas pronto, estive a ver o impacto que efetivamente tem seres uma equipa ganhadora na fase regular face ao post-season. E neste caso é relativamente óbvio, entre muitas aspas, olhando para o top 10 dos melhores registros, só por 2 vezes é que essa equipa do melhor registro não foi efetivamente campeã. Uma foram os Warriors, curiosamente, o melhor registro da história não foi campeão nesse ano, mas também acho que foi daquelas finais que vai ser difícil voltarmos a ver uma coisa assim. Foi histórica, foi aquela final com os Cavs que eles exatamente. E fisicamente notou-se que uma das coisas que é apontada, e os próprios jogadores dos Warriors já assumiram isso, Draymond Green e Klay Thompson já o afirmaram, que o facto de eles terem dado tudo para bater o recorde, quando depois chegaram às finais eles estavam, e então o LeBron levou o seu nível para God Mode e eles não conseguiram acompanhar fisicamente. E isso notou-se nos playoffs, que eu lembro-me que eles nesse ano perdem com o Standard nas finais de conferência por 4-3 numa série incrivelmente dura, em que o Curry... Perdem não, ganham. Sim, eles ganham ao Standard, em que estavam a perder 3-1 e viraram para 4-3. Exatamente, há 2 dos jogos em que o Curry leva o jogo para prolongamento com triplos espetaculares. Eles ganham 4-1 aos Rockets, ganham 4-1 aos Blazers, que na altura não eram equipas, na teoria, no papel, para sequer ganharem um jogo aos Warriors, ou seja, notava-se esse desgaste físico que tu referiste. A única vez que fora eles que não aconteceu foram os Celtics em 1972-73, que fizeram exatamente o mesmo registro que os Thunder, 68-14, e curiosamente nem sequer às finais da NBA chegaram, perderam nas finais de conferência. Mas o ponto é que 8 em 10 vezes seres a equipa
competitivamente superior e que mostrou ter uma cultura ganhadora ao longo de toda uma temporada, ajuda-te a dar esse salto. Não, às vezes não é só ser a equipa com melhores intervenientes, com melhor defesa, com melhor ataque. Às vezes é esses tipos... Neste caso, curiosamente, neste caso, as duas coisas estão em comunhão. Curiosamente, sim. Mas às vezes... mas esse é o meu ponto, é que além de serem a melhor defesa, além de ser o melhor ataque, querem mais que os outros. E o querer mais que os outros no desporto dá-te logo uma certa vantagem, mesmo quando és pior. Sim, e há algumas coisas, para começarmos a fechar, há aqui duas coisas que eu queria falar, que é, primeiro, quando eu digo que o Thunder ganhou os seus jogos na defesa, eu vou-vos dar um exemplo. Os Thunder jogaram contra os Lakers uma vez, e jogaram contra os Lakers numa altura em que o Doncic estava e está, não é? A fazer uma época brutal, mas os Thunder estavam numa segunda noite de um back-to-back, os Lakers jogam lá e os Lakers estavam com uma ou duas noites de descanso, e o Lucas estava a jogar bem, tinha vindo da lesão, o Austin Reeves estava também a jogar bem, os Lakers estavam, obviamente não tinham LeBron James, isso também pesa, mas como já ouvimos, os Thunder também não tinham Jalen Williams. Os Thunder não tinham alguns jogadores, eu acho que o Chet era um deles, mas não vos consigo dizer com certeza, mas sei que não havia Lu Dort, e portanto eu lembro-me de olhar para o calendário e ver esse jogo e dizer, opá, isto é uma boa oportunidade para os Lakers realmente mostrarem, ou pelo menos tentarmos perceber se os Lakers estão no mesmo tipo de conversa que o Thunder. E ao final, 12 minutos, 15 minutos, percebemos logo que não. E foi porque a defesa dos Thunder é tão boa, e eu lembro-me de ver nesse jogo uma posse de bola, onde os Lakers fizeram três coisas diferentes. Tentaram floppy, tentaram um flare screen, e depois acabaram numa jogada de bloqueio direto. E no final desses 24 segundos, porque o lançamento é na buzina, o lançamento que os Lakers conseguiram foi um lançamento em que o Austin Reeves lançou contestado com o Cason Wallace totalmente em cima dele. Ou seja, tu passaste 24 segundos em movimento a fazer várias coisas, e o melhor que tu conseguiste fazer foi um lançamento com um dos melhores defensores da liga na cara dele. Ou seja, isto, jogo após jogo, é um desgaste imenso. E há muitas equipas que chegam ao jogo, e nota-se isso, há muitas equipas que chegam, levam com aquele impacto defensivo do Thunder e rapidamente dizem, ok, pronto, esta noite não é para nós, vamos desligar e vamos sobreviver para lutar no outro dia. E esta é a grande... Os Thunder neste momento são uma equipa que, em fase regular, depois os playoffs do ano passado mostraram-nos outra coisa, que foi, eles precisaram de 2 séries de jogo 7, e não nos podemos esquecer que, por exemplo, contra Denver, Aaron Gordon e Michael Porter estavam lesionados, depois houve no jogo 7, no mítico jogo 7, a lesão do Haliburton. Tudo poderia ser diferente, mas também não podemos esquecer que, por exemplo, o Jalen Williams esteve a jogar os playoffs todos com a mão rebentada e não sei o quê. Portanto, são os condicionantes que são, mas isto para dizer que não foi uma série de playoff onde foi um passeio como foi na fase regular. Mas em fase regular, esta equipa tira o ânimo aos adversários. Os adversários chegam aos jogos, chegam a meio dos jogos e estão completamente desgastados porque tiveram que andar a correr durante 24 segundos sobre 24 segundos sobre 24 segundos, e depois do outro lado o Shai Gilgeous-Alexander destrói-os com uma série de lançamentos que tu estás a defender bem e de repente ele dá um passo para o lado, um passo para trás, um passo para o meio e tem um lançamento, para ele é fácil. Portanto, estas equipas ganham por causa disto. E por falar em Shai Gilgeous-Alexander, há um dado que para mim é inacreditável e eu tive que confirmar este dado para perceber. Portanto, Shai Gilgeous-Alexander, vamos começar atrás. Os Oklahoma City Thunder jogaram até ao momento 7 jogos que foram até ao clutch, ou seja, que nos últimos 5 minutos estavam por 5 ou menos pontos. 7 jogos em 19. Não é o melhor registro da liga, só que aqui é engraçado porque o melhor registro da liga aqui até é o Charlotte Hornets, que são a equipa que menos jogos no clutch tem, mas isso, não é por... Pois é que isso está para o bem e para o mal. Isso está para o bem e para o mal. É isso, é porque estão a perder sempre por mais de 5 pontos. Mas pronto, mas não é o melhor. Por exemplo, os Lakers estão com um registro melhor até que os Thunder no clutch. Os Lakers têm 6 jogos no clutch, ganharam-os todos. Mas isto para dizer o quê? Portanto, em 19 jogos houve 7 jogos que os Thunder tiveram que jogar até ao fim. Tiveram que jogar até ao deadline, e muitos deles, Chico, se bem te recordas, vieram na primeira semana, onde os Thunder tiveram logo 2 jogos de prolongamento com os Rockets e com os Warriors. Sim, mas pronto. 7 jogos. No quarto período dos jogos, portanto, nos 19 quartos períodos que os Thunder já jogaram,
Shai Gilgeous-Alexander jogou 8 jogos que foi preciso o Shai jogar minutos no quarto período. Isto é absolutamente insano. Luka Doncic, outro candidato a MVP, jogou em todos os quartos períodos dos Lakers. Nikola Jokic jogou em todos os quartos períodos dos Denver. O Shai Gilgeous-Alexander em quartos períodos tem um total de minutos, portanto, estes são, portanto, nos quantos é que eram? 9, né? Não, 8 ou 9, já não me lembro. 8. Nos 8 jogos que o Standard, que ele teve que jogar no quarto período, o Shai Gilgeous-Alexander é apenas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11º jogador do Standard com mais minutos em quartos períodos. Jogadores como o Jalen Williams têm mais minutos que o Shai no quarto período. Aaron Wiggins. Ousmane Dieng tem mais minutos que o Shai no quarto período. E o que é que isto nos diz? Que os jogos chegam ao final do terceiro período decididos. O Luka Doncic tem, e não nos podemos esquecer que o Luka Doncic falhou uma semana e meia de jogos, tem 89 minutos arredondados em quartos períodos. O Nikola Jokic tem 99 minutos. O Shai Gilgeous-Alexander tem 58 minutos. Ora, tu poderes ter um jogador que ainda por cima está com médias semelhantes aos do ano passado, mas que só tem que jogar 1 a cada 2 quartos períodos. Chico, eu não percebo como é que não podemos considerar que, aliás, até é prejudicial para ele, porque podia ter muito melhores médias pontuais e assistências e ressaltos, só que não é tão bom que como é que tu podes não dizer que ele está na melhor equipa e que é o melhor jogador quando eles nem sequer têm que jogar quartos períodos? Isso é uma bicada para o Ricardo. Não estou aqui para fazer assim. Chico, não há nada a dizer, pá. Não há nada a dizer. Eu só gosto de ver o sangue a correr. Não, mas é que isto é giro ver a dicotomia, porque tu dizes e bem, ele se jogasse os quartos períodos, se calhar tinha média de 40 pontos. Era histórico, era absolutamente histórico. E estávamos aqui a falar, se calhar este ano nem sequer havia discussão com o Jokic, que vai haver e ainda bem que há. E não só com o Jokic, e atenção, não só com o Jokic, não só que com este o Jokic, ano vai ser uma luta a 4. Mesmo o Luka este ano merece completamente. E o Giannis? Completamente estar. E tem havido outros nomes a surgir. O Cade, por exemplo, que vocês já elogiaram aqui há uns episódios. Acho que eles continuarem assim, merece pelo menos estar no top 5 de MVP, sem dúvida alguma. Mas pronto, isto focando no Standard, isto é bom ver que ele não se chateia com esta realidade de não jogar no quarto período. Porquê? Mostra que ele quer ganhar. Ele está-se. Chico, ele é o segundo melhor marcador da NBA, com menos 4 minutos que o Luka Doncic, que é o melhor marcador. E 4 minutos nestas superestrelas faz toda a diferença. 4 minutos nestas superestrelas. São 8 pontos, são 10 pontos. São 10 pontos, 3 ressaltos, 2 assistências, 1 roubo de bola, o que quer que seja. Se fosse o Jokic, então dava quase para um triplo-duplo. Mas o meu ponto é que ele poderia ter números que deixariam a luta da MVP sem discussão. E, no entanto, está do género. Eu sei que é melhor eu descansar nos quartos períodos, vamos ganhar na mesma. E se calhar chega à fase final da temporada e aos jogos mais efetivamente mais relevantes, com o devido respeito para os jogos que têm estado a disputar, muito mais fresco. E eu estava a pensar nisso há bocadinho. Este ano na NBA Cup, os Thunder, se ganharem hoje, passam à próxima fase. Uma pequena parte de mim, enquanto adepto, se calhar queria que eles não passassem. Porquê? Porque era logo ali, especialmente na altura da final, 2, 3, 4 dias a mais de descanso. Obviamente que é bom a tal cultura ganhadora que estávamos a comentar. É mais um jogo. No ano passado tiveste esse jogo. Exatamente. No ano passado jogaste... No ano passado, depois com as séries de 7 jogos, ficaste ali 100, 107, andaste ali na casa dos 120 jogos. Sim, e parecendo que não, um jogo pode fazer toda a diferença. Um jogo pode deixar um joelho pior, um tornozelo aleijado. Claro. E a minha parte egoísta de eu quero é saber do título de campeão. Pensa assim, quanto menos jogos chatos tiver na fase regular, melhor. Por outro lado, a cultura ganhadora, ganhar uma NBA Cup,
dá-te moral, dá-te mais respeito entre a liga. Porque eu também acho que têm trabalhado bem o produto nesse sentido de, efetivamente, está a ganhar um pouco de mais notoriedade entre os jogadores, entre os adeptos, entre todos os intervenientes desportivos da NBA. Mas sendo egoísta, não me importava que eles não jogassem. Agora, estes números são assombrosos. Tu referiste os 8 jogos, os 8 jogos que ele fez com o quarto período, no fundo, ele mesmo nesses 8 jogos faz números, entre muitas aspas, normais. Ele nesses 8 jogos faz média no quarto período só, 8,5 pontos, 1,5 ressaltos, uma assistência. Ou seja, mesmo quando ele jogou no quarto período, não foi uma coisa uau, são números bons. Fazer 9 pontos num período é bom, mas não é propriamente tu ficas, bem, ele carregou a equipa no quarto período. E isso também diz muito, é a tal profundidade que nós começámos por falar, e dando o ciclo completo, mostra isto, a equipa está a conseguir sobreviver sem um jogador específico. Obviamente que ele é muito importante, obviamente que se ele agora tiver uma pequena lesão e tiver 2 semanas de fora, este número de derrotas vai subir. Isso com toda a gente. Isso acontece com todas as equipas e as suas estrelas, mas mostra que se calhar, se ele tiver ali uma entorcezinha pequena num jogo, se calhar a equipa consegue sobreviver e não fica em parafuso. Consegue. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E só para terminarmos, só para o Shai Gilgeous-Alexander, com exceção daquele jogo, acho que vai a duplo prolongamento contra os Indiana Pacers, acho que vai a duplo prolongamento, não lembro. Mas acho que é isso, que jogou 43 minutos, do resto andou sempre abaixo, aqui na casa dos 34, 33, 31, 32, tem aqui só 2 joguitos onde foram mais equilibrados, ele andou aqui nos 36, 37, ora comparativamente com o Luka, que anda sempre ali a namorar os 38, 39, 40 minutos, percebemos o impacto que isto poderá ter. Atenção, isto somos nós a supor. Por exemplo, eu lembro-me que no ano passado os Cavaliers fizeram isso com o Donovan Mitchell e ele chegou ao playoff completamente esgotado na mesma. Mas é mais um ponto positivo, ou pelo menos é mais um ponto de confiança para esta equipa. Com isto tudo dito, eu que nos últimos anos tenho sentido uma desvalorização, da fase regular, acho que o facto de termos uma equipa que pode cativar-nos a acompanhar para ver se eles vão chegar aos tais 73 ou quem sabe aos 74 vitórias, só dá mais importância, ou pelo menos interesse à fase regular. Podemos aqui discutir que eles são tão bons que até retiram um bocadinho o brilho, mas não foi isso que aconteceu com os Warriors. Naquele ano todos queríamos ver se os Warriors iam fazer os 73-9. Portanto, o facto de termos mais este fator de interesse, que não só as lutas normais de quem é MVP, de quem é que é o treinador do ano, de quem é que fica em primeiro no Oeste, quem é que foge ao play-in, termos mais este acrescento é muito bom para uma liga que tem tido dificuldades em valorizar a fase regular, que utiliza esta NBA Cup, e bem como o Chico disse, para valorizar a fase regular, e portanto podermos acompanhar esta história para ver se o Standard realmente consegue fazer história, pode ser realmente muito interessante. Chico, vamos embora? Vamos, que eu se calhar já tenho ali uma fralda para mudar, então vá lá. Malta, voltaremos na terça-feira, já sabem, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.